Galerinha, vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo de matemática financeira, agora aplicando o regime de capitalização de juros simples, né? Então vamos ver aqui, a partir dessas situações, problemas, essa situação 1 aqui, ó, que diz o seguinte: um investidor quer aplicar quantia de R$ 800 por 3 meses a uma taxa de 8% ao mês, com juros simples, para retirar no final deste período. Quanto ele irá retirar? Então veja só, vamos organizar aqui as situações, vamos compreender cada coisa e aplicar o nosso conhecimento de porcentagem. Então a situação seria essa, ó, capital R$ 800 é o que ele vai aplicar, né? O tempo 3 meses e a taxa de 8%. Lembra que 8% pode ser representado por 8 dividido por 100, que é igual a 0,08 ao mês, ou seja, a M. Então vamos entender aqui, ó. Vamos lá. Observe a tabela e responda. Qual o juro que esse investidor receberá ao final do período de 3 meses? Que relação existe entre os valores das colunas 1, 2, 3 com os da coluna 4? O que isso significa? 3. Que relação existe entre os valores das colunas 3, 4 com os da coluna 5? O que isso significa? Vamos entender aqui, gente. Olha. Quem é N? N é o tempo de aplicação. I é a taxa. C é o capital. J é os juros. E tem um montante. Então vamos entender cada letrinha dessa aí e onde ela vai ser colocada para a gente calcular o que se pede, encontrar o que se pede, ou seja, responder o que se pede. Então, por exemplo, ó, se ele aplicar R$ 800, que é um capital, apenas, e não estipular tempo de aplicação, qual seria a taxa? Vamos supor que você empresta R$ 800 aí a alguém e você cobra uma taxa de 8%. Quanto é que ele vai te pagar de juro? Só multiplicar 8 vezes 8, 64. Seria o quê? R$ 64. Só que a aplicação aí é em 3 meses. Então, o que seria montante? No primeiro mês, 8 vezes 800 dá R$ 64. Então, o que seria montante? A soma do capital que você investiu ou emprestou, mais o juro que você ganhou, tá certo? Que dá R$ 864. Esse é o montante. Aí já no segundo mês, o que acontece? Se dobrou o mês, vai dobrar os juros. Então, 64, tá? Vezes 2, 128. Então, vai dar o quê? 128 mais 800, 928, que é o montante. A soma do capital mais os juros produzidos. E no terceiro mês, triplica, né, os juros. Então, R$ 192 de juros, mais 800 do capital aplicado, vai dar R$ 992. Ou seja, aí você tem aí 1, 2, 3, 4 e 5, tá? E aí ele pede o seguinte, ó, complete a tabela para o caso desse investidor desejar ampliar esse investimento a um prazo de 7 meses. Então, só é continuar aí a mesma sistemática e completar a tabelazinha. Mas antes eu vou começar lá, vou responder daqui a pouco. O primeiro questionamento aí, né?
para vocês perceberem como é que se calcula, como é que se faz o cálculo básico de juros simples. Tá ok? Vou responder agora essa questão aí e demonstrar a vocês como é que se calcula juros simples. E também vou responder mais algumas questões relacionadas. E no final você vai perceber o seguinte: em relação aos valores das colunas 5, quais relações podem ser suscitadas em relação às progressões estudadas nas trilhas anteriores? Justifique. Ou seja, vocês vão perceber que quando você faz esses cálculos de juros simples, organizando essa tabela, esses valores, eles vão se organizar em projeções aritmétricas ou geométricas. Vocês vão perceber. Tá certo? Vamos às questões, vamos resolver. Vamos lá, galera, vamos resolver essa situaçãozinha aí, né, da situação 1, né, da trilha, que diz assim: o investidor quer aplicar a quantia de R$800 por 3 meses a uma taxa de 8% ao mês, um regime de capitalização de juros simples, para retirar no final deste período. Quanto ele irá retirar? Então vamos ver aqui como é que nós faríamos de maneira mais prática para resolver uma situação como essa. Então o capital inicial é quanto? De R$800. Capital de R$800 durante um tempo de 3 meses a uma taxa de 8% ao mês. O que é que eu posso fazer aqui? Ó? Qual o juro que vai gerar aqui? Vamos chamar aqui J de juro, né? Evidentemente. Qual o juro que vai gerar no primeiro mês? Tá? Qual seria o juro que vai gerar no primeiro mês? Só multiplicar isso aqui por 8%. Que é 8%? 8%. Ou então 800 vezes 0,08. Ou seja, você já tem dividido 8 por 100, que dá isso aqui. Então você vai ver se multiplicando 800 vezes 8 dividido por 100, ou 800 vezes 0,08, vai dar R$64 no final. Tá? Aí você vai juntar o juro, que isso aqui é o juro, ó. Isso aqui é o juro, mais o capital. Quem é o capital, né? 800 foi aplicado. Então no final vai ser quem? No primeiro mês você vai ter 800 mais o juro. E vai ser 864 que ele vai tirar. Se for no primeiro mês. Só que ele aplicou durante 3 meses. No final é que ele vai tirar esse valor. Tá certo? Então como é que eu faço para fazer o cálculo de uma vez só? Simples. São 3 meses. Ó. Se são 3 meses, é esse que eu vou fazer, ó. 800 vezes 8% vezes 3 de 3 meses. Tá certo? Então, ó, multiplicando todo mundo aqui, eu posso até tirar aqui de vez, ó. Eu tenho 2 zero aqui, 2 zero aqui. Então, multiplicando eu posso dividir. Então, 8 vezes 8, 64. 64 vezes 3 vai dar R$192 de juro. Isso aqui é juro. Logo, o montante em 3 meses vai ser quem? Vai ser 800 mais o juro que é de R$192. Eu estou esquecendo aqui o zerozinho do 800, não tem problema não, todo mundo sabe que é R$800. Então, no final de 8 meses, ou de 3 meses, ele vai receber quanto? R$992. Tá ok? Bem simples. Mas aí eu tenho uma formulazinha básica que a gente costuma utilizar. O que é que eu faço para encontrar o juro, tal, rapidamente numa capitalização de juros simples?
Então você pode aplicar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Juro, isso é igual a CIT sobre 100. O que é CIT sobre 100? Então, capital vezes taxa vezes tempo dividido por 100. Aí você encontra o juro que nós encontramos aqui. Tá certo? Isso para qualquer situação parecida.